Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a respeito dele. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz uma grande reflexão sobre a nossa intimidade com Ele. Porque Jesus vai fazer 2 perguntas a esses discípulos. Primeiro, vai perguntar: Quem dizem os homens que eu sou? E depois vai perguntar a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Essas 2 perguntas são fundamentais para a nossa vida. Se a gente não sabe o que o mundo diz sobre Jesus Cristo, dificilmente nós vamos ter um bom discernimento para realmente perceber e, é claro, reconhecer o Jesus do Evangelho. Porque quando nós não conhecemos o Jesus do Evangelho, nós podemos nos encantar com um Jesus que nos é oferecido pelas multidões, pelo mundo, por aqueles que buscam se valer ou até usando da obra de Deus, se servir dessa obra de Deus. Por isso nós precisamos ter esse cuidado. Jesus ele faz essas 2 perguntas justamente para realmente questionar os seus discípulos nesta realidade e questiona também a cada um de nós. Porque nós precisamos realmente conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. É por isso que ele pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Porque quando nós não conhecemos a Jesus Cristo, nós começamos a seguir qualquer coisa, qualquer pessoa. E aí que está o grande perigo. Porque quando nós deixamos de seguir a Deus para seguir pessoas, coisas, circunstâncias, nesse momento nós tiramos o nosso foco de Deus e começamos a colocar em coisas que não poderão nos trazer salvação. É isso que nós precisamos refletir no dia de hoje. Quem é Jesus para cada um de nós? E para que nós possamos realmente responder essas perguntas de Jesus e ter realmente a mesma profissão de fé de Pedro, que vai dizer: Tu és o Messias, nós precisamos verdadeiramente seguir 3 passos essenciais, que são os 3 passos para o conhecimento de Deus. O primeiro passo para o conhecimento de Deus é a acolhida da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho. Ou seja, é ser dócil àqueles que vêm ao nosso encontro para falar de Deus. Que seja por um encontro, que seja alguém que está falando e vem ao nosso encontro e nos traz uma palavra, que seja uma palestra que nós estamos escutando ou participando, que seja uma pregação, que seja qualquer coisa que possa nos anunciar o querigma,
o primeiro anúncio do Evangelho. Depois, a segunda coisa depende de cada um de nós, porque nós precisamos realmente conhecer Jesus Cristo através do Evangelho. Por isso que precisamos ler o Evangelho a cada dia, porque a cada dia que nós lemos o Evangelho, nós temos um encontro pessoal com o próprio Cristo. E quanto mais nós conhecemos o Evangelho, mais nós teremos capacidade de discernir quem é o Cristo que nós estamos seguindo, se é o do Evangelho ou se é qualquer outro que é inventado pelos homens desta terra. A terceira coisa que nós precisamos realmente fazer e crescer é no conhecimento da doutrina, porque não há como viver uma verdadeira fé se nós não conhecemos os fundamentos desta fé. E os fundamentos da nossa fé é a nossa doutrina sagrada, o depósito da fé que Jesus mesmo confiou aos apóstolos, e os apóstolos confiou aos seus discípulos, e a igreja até os dias de hoje guarda esse depósito da fé. Essas verdades de fé imutáveis em que a igreja crê desde o princípio e que continuará crendo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso que, se nós não conhecemos minimamente a nossa doutrina, dificilmente nós geraremos convicção de fé, confiança em Jesus, para realmente permanecer no caminho e perseverar até o fim. Se nós não damos esses 3 passos de conhecimento, o primeiro passo, que é a acolhida do Evangelho, da pregação, da palavra de Deus, o segundo, que é a busca de ler o Evangelho, e a terceira, de conhecer a doutrina, se nós não damos esses 3 passos, nós seremos verdadeiramente como que adversários da obra de Deus, porque nós não vamos aprender a pensar como Deus, mas vamos pensar somente como os homens dessa terra. Por isso que no final do Evangelho Jesus faz essa exortação a Pedro, chamando ele de Satanás. Aqui Jesus não está chamando Pedro de demônio, mas está usando dessa palavra que significa adversário, para dizer a Pedro que se ele continuasse pensando daquele jeito, ele seria um Satanás, ou seja, adversário da obra de Deus. Por isso que depois ele complementa: tu não pensas como Deus, e sim como os homens. É essa capacidade que nós precisamos alcançar, de pensar, refletir, apreciar retamente todas as coisas, assim como Deus, e não como os homens que buscam seus próprios prazeres, suas próprias satisfações, e não têm verdadeira docilidade para perceber a presença de Deus em sua vida. Por isso que nós precisamos conhecer verdadeiramente, profundamente Jesus Cristo, para que nós não sejamos adversários da obra de Deus, para que nós possamos aprender a pensar como Deus pensa e não como os homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.